Olá, eu sou a professora Alba Cristina Ortega e hoje eu vou ler para vocês a história chamada Tonico Descobre que é de todo lugar, escrito por Maria Luísa Silva Santos. Eu me chamo Antônio. Nasci em Cacaulândia, cidade próxima à Serra do Vale e a Tupã-Maci. Gostava da minha cidade, conhecia todo mundo, brincava com os meninos da rua e com 8 anos já podia ir à mercearia e à farmácia sozinho. Em casa e na rua me chamavam de Tonico. Na escola de Antônio, às vezes com sobrenome, Antônio Muchaf Superdiando Silva Aragão. Ou era bronca, ou era para me diferenciar dos outros tantos Antônios que tinham na escola. Meu pai trabalhava na lavoura e minha mãe no comércio. Morávamos em uma casa amarela na Rua Verde Vida, rua que tinha o maior pé de mexerica na porta. Meus avós moravam próximos e o tempo todo eu andava por lá. A vida era boa, tudo que me fazia feliz estava lá. No meio do ano, após a colheita, senti que as coisas começavam a mudar. Mudar mesmo. Uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça era agora falada toda hora. Ir embora. Não entendo até agora por que isso aconteceu. Apesar das reclamações do meu pai sobre dinheiro e da tristeza às vezes da minha mãe, não conseguia entender. Tudo para mim estava igual. Por que ir embora? Dormia e acordava pensando. As pessoas não são do lugar onde elas nascem? Como podem ir embora? Chegou a hora. Meus pais arrumaram nossas coisas e veio o momento da despedida. Vó Hilda fez banana frita, bolo de aipim, igual o dela nunca vi, e canjica de milho. Disse que era para eu não me esquecer dela. Abraçada com minha avó, minha mãe chorava e todos pediam que ela não se emocionasse, pois meu irmãozinho estava na barriga. Painho apreensivo, mas corajoso, dizia que a vida ia melhorar e eu tinha a curiosidade maior que o coração apertado. Queria ver logo tudo o que significava essa vida nova. No ônibus ia pensando, o que vou ver? Como será? É grande? É igual? Vou ter medo? E minha primeira surpresa, grudado à janela, foi ver terra, plantações, mata, rio, ficando para trás. A viagem durou um dia. Ouvia meu pai falar que eram 800 quilômetros. Minha mãe sentia dores nas costas, mas pouco reclamava. O tempo todo me dizia que tudo ia dar certo. Cada parada descíamos. Painho dizia que era para esticar as pernas. Aproveitávamos para comer os pedaços de bolo e os sanduíches de sardinha feitos por vó Hilda. Chegamos. A rodoviária era bem grande. Um conhecido de meu pai veio nos buscar. Ajudou com as caixas e malas e disse que nos levaria até nossa nova casa. Eles foram conversando sobre o novo trabalho. Disse que ia ensinar tudo o que sabia a meu pai, mas eu parei de ouvir, pois tudo o que eu queria era olhar, ver, porque tudo era diferente. Foram 3 dias desarrumando e arrumando, montando e trocando as coisas de lugar. Meu pai tinha uma semana antes de começar o trabalho, portanto, nada de perder tempo. Eu estava de férias escolares, então pude ajudar a bisbilhotar os novos lugares
e conhecer as novas pessoas. Logo no dia em que chegamos, tive 2 surpresas. Na rodoviária, um garoto passou gritando: Olha aí a tangerina! 6 por R$ 2. Olhava para ele e não via as tais tangerinas. A curiosidade foi aumentando, porque nas mãos dele estavam as minhas tão conhecidas mexericas. Mas ele gritava tangerinas? Seu Álvaro me explicou. Tony, às vezes temos, para uma mesma coisa, vários nomes, a depender da região e da cultura do lugar. Aqui, mexerica chama tangerina. Lá na cidade onde eu nasci, chama bergamota ou poncã. Na roça de papai, chamam mimosas. Ri muito. Além das minhas mexericas mudarem de nome, eu também mudava. Uma hora eu era Antônio, outra Tonico, agora eu era Tony. Tínhamos muita coisa por perto. Padaria, mercado, aqui chamam supermercado, mas é grande mesmo. Farmácia e uma praça com um campinho de futebol. Dona Fabiola, a vizinha da frente, no segundo dia veio nos conhecer. Trouxe um bolo de mandioca e se colocou à disposição para qualquer ajuda. O bolo cheirava, Mainha e Dona Fabiola conversavam e minha boca enchia d'água. Queria provar. Finalmente, partiram o bolo e me deram um pedaço. Que delícia! Opa! Mas isso é aipim. É igual o bolo da vó Hilda. Zezinho, meu novo amigo, que brincava comigo lá em casa, também ganhou um pedaço de bolo e gritou: Não, é macaxeira! Dona Fabiola riu muito e explicou que os 3 estavam corretos, a depender do lugar em que se estavam. E eu me lembrei da explicação de seu Álvaro. O mês foi de grandes descobertas. Fiz novos amigos. Mainha, que não podia trabalhar por causa do barrigão e por ser uma cidade maior, não me deixava sozinho. Fazia as coisas de casa, algumas costuras e bordados para vender. Tinha que ajudar, pois mesmo com meu pai trabalhando e ganhando bem, as coisas aqui eram mais caras. Uma tarde saímos para fazer minha matrícula na escola. Era a mesma que Zezinho estudava. Pela manhã, ele me contou que a escola era legal e que a pelada todo fim de tarde era garantida. Franzia a sobrancelha e ele me explicou que pelada era o mesmo que futebol. Contei-lhe que na minha cidade a gente chamava de babá. Rimos, já estava me acostumando com vários nomes para a mesma coisa. As férias estavam sendo divertidas e curiosas. Ajudava a Mainha, que Zezinho me corrigia dizendo que era mamãe. Lá às compras e ao futebol, com painho, que Zezinho dizia que era papai. Assistia filmes na TV, jogava gude, empinava raia. Esse eu aprendi rápido, era o mesmo que pipa. Conheci o cinema, achei a melhor coisa do mundo, depois do futebol. Aprendi a comer pipoca doce misturada com salgada, a comer feijão preto e não só o mulatinho, a jogar totó, que lá nós chamávamos de pebolim. Perto das aulas começarem, fomos comprar um material escolar. Eu, minha mãe e Zezinho. Fiquei intrigado com o jeito que a balconista falava. Era diferente de tudo. Olhando a lista, ela perguntou para minha mãe: Vai levar um penal? Minha mãe não entendeu, nem nós. Ela, percebendo, repetiu: Um penal para guardar as canetinhas e mostrou os hidrocores.
Eu e Zezinho falamos ao mesmo tempo, estojo escolar. Minha mãe ria e explicou que ela veio do sul do país para morar aqui. Por isso, o sotaque e algumas expressões diferentes. Chegou o primeiro dia de aula. Acordei cedo, me arrumei, tomei café, preparado por minha mãe, e meu pai me levou. Na porta, encontrei com o Zezinho, que me apresentou aos novos colegas, e fomos para a sala de aula. Professora Lu deu as boas-vindas e pediu que todos se apresentassem. Quando chegou a minha vez, eu falei meu nome e ela fez a pergunta mais inesperada e difícil de toda a minha vida, até aquele momento. De onde você é? Apesar de eu estar parado, feito uma estátua, minha cabeça parecia rodar e meu cérebro parecia que pulava dentro da cabeça. Estava claro, eu sou daqui. Mas e minha avó? E meu pé de mexerica? Não, eu sou de lá. Mas e a tal vida nova e tudo que estava aprendendo? E o bolo de aipim? E a explicação de seu Álvaro? Tá, então nasci lá. Mas sou daqui? Não, sou de lá, mas moro aqui. Já sei, minha família é de lá, mas meu irmãozinho vai nascer aqui. Lembrei da moça da papelaria. O que será que ela responderia numa situação dessas? Eu gosto daqui, mas também gosto de lá. Meus pais são de lá, mas meu irmãozinho nascerá aqui. Eu empino pipa ou empino a raia. Comecei a suar e parece que todos estavam me olhando. Foram os 3 minutos mais longos da minha vida. Quando esgotei de pensar o que responder, decidi pela verdade e disse: não sei. Aí foi que todos realmente me olharam como se eu fosse um ET, que naquele momento seria a melhor coisa. Se realmente eu fosse, pois saberia responder: sou um extraterrestre. Professora Lu, vendo meu desespero, olhou para mim e disse: não se preocupe, conversaremos sobre isso na próxima aula. Fiquei mais calmo, ao mesmo tempo curioso, mas não me pareceu que seria punido por não saber essa resposta. Depois da aula, a professora foi até a coordenação pedagógica solicitar a autorização para realizar um projeto. Dada a autorização, foi para casa colocar no papel todas as ideias que fervilhavam em sua cabeça. No dia seguinte, a professora Lu explicou que desenvolveríamos um projeto no ano letivo. Durante a semana, teríamos as aulas normais e na sexta-feira trabalharíamos nesse projeto que seria batizado com o nome Entre Dois Mundos. Todos iriam participar, pois as relações e os diálogos entre aqueles que nunca mudaram de lugar e aqueles que já mudaram de lugar seriam ricos para ambos. Foram muitas descobertas. A primeira é que eu tinha vários colegas que vinham de outros lugares, até bem mais longe do que eu, e que também se sentiam confusos quando tinham que responder a tal pergunta: de onde você é? Em conversas com todo o grupo, cada um falava de coisas que tinham e faziam no lugar de onde vieram, e que tinham e faziam aqui. Rimos muito, porque descobrimos muitas coisas parecidas. Descobríamos sobre as brincadeiras de vários lugares, de coisas com nomes diferentes, e nessa parte eu já estava afiado, nos significados que os lugares tinham para nós. Falávamos das pessoas que deixamos e das pessoas que conhecemos e o que sentíamos por elas. Fizemos muitos desenhos para mostrar uns aos outros os espaços que considerávamos nossos.
Falamos das origens dos nossos pais e familiares e a origem e significado do nosso nome. E uma vez por mês, a professora Lu fazia com a gente uma comida típica da cidade de um de nós. Aí, além de bom, era muito gostoso. Aprendemos muitas coisas novas e no final do ano letivo fizemos uma feira cultural. Toda a escola foi convidada, até os nossos pais. Tinha pão de queijo, acarajé, chimarrão, garota vestida de retirante e garoto tocando acordeão. Teve filme de Bumba Meu Boi, artesanato de cipó, renda e pedra-sabão. Teve brincadeiras de gude, bocha, queimado, barra-manteiga, elástico, tucuxi e morto-vivo. Mas não podíamos apenas brincar, comer, dançar e cantar. Tínhamos que explicar aos convidados o nome, a origem, a história de tudo que eles estavam vendo na feira cultural. Sabíamos tudo, porque conversamos sobre isso todo o ano. Então, ficou fácil. Foi muito legal. No último dia de aula, a professora Lu elogiou o nosso trabalho. Disse que a gente aprendeu muito e que ficou feliz com o projeto. Porém, tinha uma pergunta para me fazer. De onde você é? Sabia que essa pergunta não me traria o pavor do primeiro dia de aula. Sorri e comecei a falar. Nasci em Cacaulândia, no sul do estado da Bahia, em um país chamado Brasil, que foi colonizado por portugueses, índios e negros. Minha mãe é filha de um libanês com uma sergipana. Meu pai é descendente de índio. Tenho parentes na cidade onde nasci e gosto muito das pessoas e das coisas de lá. Tenho saudades e nas férias vou estar lá com a minha avó, meus primos e amigos. Quero levar até Zezinho para conhecer as histórias de lá. Gosto daqui, é o lugar em que moro e onde meu irmãozinho nasceu. Fomos acolhidos carinhosamente e aprendemos o jeito de falar e de se comportar das pessoas daqui. É o lugar onde meu pai conseguiu um trabalho melhor e minha mãe pode ter mais tempo para cuidar de nós. Quando visitei minha avó, ela disse que eu já estava falando igual às pessoas daqui. E quando estou aqui, as pessoas dizem que falo diferente, que falo igual às pessoas de lá. Às vezes é confuso, mas hoje posso dizer que tenho um pouco de índio, de negro, de português, de libanês, de sergipano, de sul-baiano e também do lugar que estou. Acho que posso dizer que sou de muitos lugares, pois recebo influência de várias pessoas e de muitas culturas. Ser de um lugar só, depois de tudo que aprendi, ficou pouco para mim. E esse é o final da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever na minha página e nos vemos na próxima. Tchau!